Muito bem. Bem, continuando as nossas aulas de sempre, né? Com a aplicação das agrárias, vamos ver hoje derivadas, alguns exemplos, definições, conceitos. Se houver alguma dúvida, por favor, pode perguntar, estaremos à disposição. Vamos lá. Vamos começar com o conceito de derivado, o porquê de derivada. Esse conceito surgiu com Pierre Fermat no século XVII, quando ele começou a estudar sobre funções, e aí ele chegou em impasse que tinha com a definição da reta tangente, quando essa reta aí estava passando em um ponto, em uma curva qualquer, seja um círculo, seja curvas, qualquer que seja curvas, e aí em que eram representados por funções. Ele chegou nesse impasse, e aí ele teve essa ideia de começar a aproximar dois pontos, né, em uma reta secante, né? Reta secante é porque está ali passando em dois ou mais pontos, e nesse caso aqui, com dois pontos, ele começou a aproximar um do outro, e nessa aproximação chegava assim, a uma reta tangente, porque você começava a aproximar o valor desse incremento do valor zero. Então, Pierre Fermat teve essa ideia só dessa aproximação. Na ocasião, não tinha ainda o conceito de limites. Consequentemente, ele não chegou a ser o criador da derivada, mas ele foi o responsável inicialmente por ela. Então, ele percebeu que em algumas funções, essas estudadas, não batia definições da reta tangente na época, isso naquela época, né? E aí ficou conhecido como problema da tangente. No entanto, né, que se a gente analisar aqui, ó, ele resolveu dessa forma. Tinha uma reta tangente aqui, né, e o que acontecia? Essa reta estava tangenciando em um ponto da curva, né? Então ele achou esse problema aqui. E o que fazer? Ele aí teve a ideia de pegar essa reta aqui e transformar ela em dois pontos, ou seja, criar um novo ponto aqui, ter essa distância do ponto e tentar aproximar novamente, né? Então, uma reta que passava pela curva, essa foi a ideia. Quando tangenciasse, ele chegasse a ser tangente, ele estaria aí resolvendo esse problema dessa reta. Então, ele fez isso aqui inicialmente. Aí ele pegou um ponto aqui, x1 e x2, tá aqui, né? A gente consegue ver o x1 aqui, esse primeiro x, o x2, o x mais ΔX. Então, quando ele botou dois pontos aqui distante, essa reta de azul ele chamou de reta secante. E o que é que ele viu aqui? E nós já vimos lá, quando definimos algumas funções inicialmente, que o ΔX é o quê? x2 menos x1. Eu tive aqui o valor de x2 menos x1. Se eu passar esse x1 aqui para o outro lado, o x2 vai ser igual ao quê? A x1 mais ΔX. Ó. Então, o que foi que ele começou a entender? Que esse x1 aqui, ó, né, que era o primeiro valor, se ele incrementasse um valor qualquer, ou seja, tivesse esse valor aqui, esse ΔX, que ele chamou de incremento, que é a variação do x1 para o x2, se ele incrementasse aqui, ele chegaria a um valor de x2. Então, a ideia toda se baseou justamente nesse ΔX. Essa foi a ideia inicial, que é a variação do ponto 1 ao ponto 2, nesse caso aqui do ponto P ao ponto Q, né? Quando ele começou a aproximar esse ponto Q do P, ele começou a transformar a reta que antes era secante, que passava em dois pontos, em uma reta tangente. E essa foi a ideia dele. Então, ele começou a observar em que eu poderia vir aproximando esse ponto Q do ponto P. Foi dessa ideia que surgiu a ideia de limite. E para aplicar logicamente, isso daí só com limite. Mas na ocasião ainda não tinha esse conceito de limite. Então ele só fez dar essa ideia inicial na conversa dele, mostrando o como seria, né, eu ter esses dois pontos e eu ter que aproximar cada vez mais o ponto Q do ponto P, transformando aí a reta em uma reta única, PQ, passando em um único ponto, né, e esse ponto sendo P.
Então, ele chamou de reta tangente ao ponto P. Tá certo? Essa foi a ideia principal de Pierre Fermat. Claro que aí, no entanto, ele não ficou responsável pela parte do estudo de derivada, logicamente, mas ali naquele momento foi criado o conceito de derivada. Entretanto, né, ele não pôde dizer assim, foi Pierre Fermat que criou o conceito de derivada. Não. Ele deu início, foi o embrião, como assim foi dito aqui, né, nessa definição, que ele deu início, deu o pontapé inicial. Porque na época, como eu disse, ainda não tinha o conceito de limite. Nessa época ainda não tinha. Com o conceito de limite, que aí veio no século XVIII, aí Leibniz e Newton, eles, com o conceito do limite, eles aí criaram, aproveitou essa ideia, né, esse conceito da reta tangente de Pierre Fermat e criou o cálculo diferencial, né, que nada mais é as derivadas, né, cálculo diferencial, derivada e integral. Então, foi através do cálculo diferencial, né, que tornou-se possível, dentro da nossa ciência, da matemática e das nossas ciências agrárias, entre outras, muitos cálculos. Entre elas, a gente poder entender um pouco das aplicações em produtividade, que nós já vimos isso, tanto lá vocês, principalmente, né, que já pagaram aí o cálculo, já começaram a entender de que existe essa ideia, justamente na área das agrárias, de poder encontrar ponto máximo, ponto mínimo. Tá certo? Então, seria nesse sentido. Bem, a definição de derivadas, ele utilizou justamente essa ideia de dois pontos, como eu havia dito agora há pouco, né? Através de Pierre Fermat, a gente teve essa ideia, aliás, eles tiveram essa ideia de dois pontos. Então, vamos dizer que nós temos aqui dois pontos, né? Um ponto x1, y1, que também pode ser escrito da forma de x1, f de x1, e um ponto x2, y2, que também pode ser escrito na forma de x2, f de x2. Então, eu tenho aí duas coordenadas, tenho esses dois pontos. Essa foi a ideia inicial. Então, o que foi que ele disse aqui, ó? Né? Como foi que ele criou o limite? Mostrando justamente, ó, ele tem aqui os dois pontos, e ele mostrou esse incremento aqui, ó, de x1 para o x2, como eu acabei de dizer, na definição de Fermat, né, de Pierre Fermat, a gente vê aqui, ó, que esse valor aqui, essa foi a ideia, eu tenho esse incremento. Ó. Nós vimos isso lá atrás, quando a gente calculava o coeficiente de A. Né? A ideia é bem semelhante. Você ter a variação aqui de ΔX e a variação de f de x, que é esse delta. Né? Então, de x1 para o x2 tem a variação, logo x2, ele venceu x1 mais ΔX. Então, a ideia inicial se deu através dessas duas diferenças. Então, a primeira diferença, a diferença de x2 para x1, que é o ΔX, isso aí foi no eixo das abscissas, e a segunda diferença foi no eixo das ordenadas, que é o da função. Claro que a diferença da função, ela depende, né, o do eixo das ordenadas aqui, que é da função, ela depende dos valores de x. Né, vai depender, logicamente, dos dois valores de x. Então, essa é a ideia em que se gera dentro desse contexto da reta secante, né, que é essa retinha aqui que liga os dois pontos em uma curva, tá certo? E claro que o delta f de x vai sempre depender aqui da variável x, né? Vai depender da variação de delta x, por isso que é a variável dependente, tá certo? Dentro desse conceito. E aí, nesse conceito foi criado, e aí começou a vir a ideia justamente do que vencer o limite, a aplicação de limite. Então, antes nós tínhamos visto lá no cálculo 1, quando estudamos funções, a taxa de variação, ou seja, a taxa que estava variando de um ponto para um outro. Por isso que a gente calculava lá delta y dividido por delta x. Ali é uma taxa de variação. Nós vimos isso várias vezes, né, durante a nossa disciplina de funções, na aplicações de funções. Então, essa taxa de variação, quando eu começo a encontrar uma taxa de variação média
que é essa razão média entre as variações considerada na função, né? Na função considerada. Essa razão é que a gente chama de taxa de variação média, que é determinado dentro desse intervalo, como nós já temos visto lá, de x2 para x1, né? y2 menos y1, né? Que a gente sempre fazendo dessa forma, tá certo? Então, dentro desse intervalo é que a gente encontra uma taxa de variação média. Por exemplo, só para relembrar lá o que nós já tínhamos visto. O delta f de x dividido por delta x, né? Lembrando isso aí, nada mais é do que o f de x2 menos o f de x1, dividido por x2 menos x1. É só relembrando, nós vimos isso lá na aplicação de função. Isso daí é a taxa de variação, né? Em algumas funções, é o valor de A, no caso da função linear, e esse conceito é colocado aqui justamente porque a função linear é uma função que gera uma reta. E esse conceito ele é aplicado justamente devido à reta tangente. Então, se eu colocar uma reta em uma curva, em qualquer outra função, eu estou aí criando esse conceito de taxa de variação sendo uma constante, né? Ora, o x2, nós vimos agora há pouco, né, fizemos isso agora há pouco, é nada mais do que o x1 mais ΔX, né? x2, eu tenho mostrado ali, x1 mais ΔX. Eu posso simplificar o x1 pelo x1, tá? Eu posso colocar aqui também, ó, x2, x1 mais ΔX, ó. Se eu simplifico, né, eu vou ter aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Só um instante que travou aqui o slide, não está querendo passar não. Que ele, quando bota para salvar aqui, aí trava. Está salvando aqui desnecessariamente. Por mais que tente, não dá para superar o ser humano, não. Aí trava do nada. Se eu tivesse calculando isso na mão, já estava mais travado, estava adiante. Eita. E ainda aparece a mensagem aqui, não está respondendo. Hoje era um dia para não ter aula. Oi? Hoje era um dia para não ter aula. Não, oxe, já pautamos muito, que é isso, já? Não, rapaz, é porque hoje é emancipação política de Coité do Nóia, na minha Ah, cidade. Ah, pois, nunca que eu soubesse. está aniversariando a cidade, né, Charles? Pois é, 54 anos. Mas se for não ter aula por causa do aniversário da cidade, fica difícil, né? Só quando. Não deve ter na cidade, né? Que aí não deve ter, né? Mas. Uhum. Teve um desfile, teve umas apresentações massas também.
Já foi. Vamos lá, né? Travou aqui, mas foi. Bem, cortou o raciocínio, vamos reiniciar aqui. Então, se eu tenho aqui a variação de f de x por delta x, a variação de f de x, a variação de x, né? Então, eu vou ter aqui uma taxa de variação, que é uma variação dividida por outra variação. É a razão média de variações, né? Podemos assim chamar de taxa de variação. Então, f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1, né? No lugar do x2, eu poderia estar substituindo por x1 mais ΔX, que o x2 é justamente essa variação como nós temos visto anteriormente, né? Tanto aqui em cima, no numerador, quanto no denominador, no lugar do x2. Ora, quando eu faço isso, aqui eu fico x1 mais ΔX menos x1, então eu posso simplificar esses dois valores, x1 menos x1, e aí fica só o ΔX. Então, eu vou ficar aqui f de x1 mais ΔX menos f de x1 dividido por ΔX. Quando a gente faz essa taxa de variação média, né, que a gente trabalha aí, a gente pode dar o início ao conceito da aplicação do limite, encontrando aí a derivada de uma função em um determinado intervalo que a gente pode estar associando a ela. Então, essa taxa de variação média vai depender, claro, da variação de ΔX a ser considerada, bem como também no ponto inicial do x1, né? Logicamente. Essa taxa também, ela fica dentro desse intervalo, né? Ó, x1, aqui é o intervalo fechado aqui, ó, x1 e x1 mais ΔX, nesse domínio, e o coeficiente angular, né, ele vai ser justamente onde ele vai passar nesses dois pontos. Então, ele vai passar no ponto, como nós vimos lá anteriormente, x1, f de x1, que nós vimos logo no início dessa definição, e no ponto x2, f de x2. O x2 eu chamei agora e transformei em x1 mais ΔX. Logo, também o f de x2 vai ser f de x1 mais ΔX. Aí, levando essa hipótese aqui, em que esses dois pontos aqui pertencem ao gráfico, né, ao mesmo gráfico, né, então essa reta é uma reta secante, porque ela passa em dois pontos também, como nós já temos visto, em x1 e x2, tá certo? Então, nesse conceito aqui, a gente começa a entender em que a derivada da função, observando esse conceito anterior, né, que a gente pode chamar de y de f de x, né, a função de uma função qualquer, função y, função f de x, quando passa no ponto x igual a x0, que pode ser também o x1, né, o conceito lá inicial de x0, mas de x1, mas pode ser x1 também. É igual ao valor da tangente que passa na curva, nessa curva y, ou f de x. Tá? Ou seja, a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Então, nada mais é a derivada do que a gente achar qual é esse coeficiente angular da reta, o valor de A. Lembra que o valor de A é a taxa de variação de f de x dividido pela variação de x? Então, é esse mesmo conceito. Por isso que quando a gente agora, nós transformamos nessa taxa de variação média, a gente aí pode aplicar o limite nela. E aí a gente começa a entender melhor aqui, ó. O x0, o mesmo conceito, tá vendo? O mesmo conceito. Até mais o x mais ΔX1, né? Que aqui eu chamei de x1, aqui de x2, mas pode ser do mesmo jeito. Então, a gente se aproximando aqui, ó, quando a gente vai se aproximando, ó, olha a ideia. Uma reta secante, se aproximando aqui, a gente cada vez menor o valor de ΔX. Observe que o ΔX aqui, ó, ele tem um valor bem maior. A distância do x0 ou x1 para o x2, ele é bem maior. Observe que ele vai se aproximando aqui, vai se aproximando até ele tangenciar. Quando ele faz essa tangente aqui, entra aí o conceito de derivadas, tá certo? Então, logo que uma função é dada a uma função f de x qualquer, define-se a derivada de um ponto x, como nós acabamos de ver, se a função, essa função f de x, é definida no intervalo aberto de x0.
Então, a derivada de f de x em si já era dada pelo limite da aplicação dela, que é o que nós já fizemos. Então, quando eu aplico aqui o limite, dentro desse intervalo aqui, ó, que nós acabamos de estudar, o limite com esse valor se aproximando de zero, lembra que eu mostrei agora há pouco aqui, ó, a gente observar nessa definição aqui, ó, o ΔX aqui, vamos dizer que ele é 5, ele vai aqui, ó, aqui vai ser um 3, um 2, aí aqui já vai ser 0, tá vendo? Vamos dizer aqui 4, né? 4, 3, 2, aí aqui já está bem próximo de 0. Ou seja, o ΔX ele vai diminuindo, se tornando aí um ponto próximo a 0. Por isso que ele vai aplicar o limite do limite tendendo a 0. Aí Newton e Lindsay, ele foi que descobriram, através daquele conceito lá de Pierre Fermat, que foi dado por esse conceito aqui, né, é que ele aplicando o limite, ele encontrou aí a derivada. E a derivada nada mais é do que a taxa de variação instantânea dentro de um determinado intervalo. Simplesmente isso. A gente pode estar definindo a derivada. Entendeu? Então, a derivada, ela pode ser representada por alguns símbolos. E de maneira que se lê. Né? Esse símbolo aqui, ó, f' de f de x. Então, f' de x, tá aqui, ó, f' da variável x, né? É a derivada, representa a derivada. Essa aqui é a principal representação, né? Tem outras mais, mas essa é a principal. dy dx também, dy dx. Isso aqui é uma maneira de ler, e então pode ler também derivada da função y em relação a x, certo? De uma função y sendo igual a f de x, logicamente. Aí você também pode estar utilizando, né, df dx em x, que também é chamado de derivada da função x, f de x em relação a x. Então, pode ser o y, pode ser o f de x, tanto faz, não faz diferença. E f de x, derivada de f em relação a x. Tudo isso aqui é apenas símbolos que representam a mesma coisa, a derivada. Tá bom? E a derivada nada mais é de uma função do que o limite da função quando eu pego uma função com incremento e subtraio da função. E esse limite aqui, quando a variação de x tende a 0. A variação da variável. X aqui é a variável, não pode ser qualquer uma outra letra. Tende a 0. Então, esse é o conceito. É a definição de derivadas. Alguns exemplos aí para a gente calcular. Se vocês ainda estão lembrados, então, aí calcula as derivadas das funções aplicando a regra da definição. Então, pela regra da definição, que é essa regra aqui, ó, da definição, resolva essas derivadas. Espero que estejam lembrados. 5 minutinhos para resolver. Essa é muito rápida, essas derivadas, muito facilzinho. Vamos resolver, vou lhe dar 5 minutinhos para resolver as 3 primeiras, e as demais a gente vai demorar mais um pouco, que realmente dá mais trabalho. Então, 5 minutos para as 3 primeiras. E as demais eu resolvo junto com vocês. Tá certo, professor. Vocês ainda lembram como resolver, né? Eu não lembro não, né? Não sei Eu o que. também não lembro não, viu? Vamos pensar. Fica melhor. Né? Pelo menos vai ter uma base. Então, vamos para a primeira aqui. Ó. Eu vou usar esse conceito, né? Para todas elas. Conceito de derivada, definição de derivada, conceito na definição. Pode ser também, né, df dx em x, né, ou f' de x, tanto faz. Isso aqui é só a notação de derivada, né, como se escreve, como representa a derivada. Vamos aqui para a primeira, f de x. Observe, se a função é f de x igual a x,
Então, meu primeiro passo é transformar, que eu tenho f de x, e vou transformar a função também em f de x mais ΔX. Então, onde tiver x, eu vou botar x mais ΔX. Então, observe que a outra função aqui eu peguei aí, x mais ΔX, x mais ΔX. Então, eu vou pegar aqui o que equivale a cada uma dessas duas funções, as suas funções. Né? Então, f de x é igual a x. Então, no lugar de f de x, eu vou colocar x. F de x mais ΔX é igual a x mais ΔX. Então, no lugar dele, eu também vou colocar simples assim. Então, observa. Substituir. No lugar de f de x mais ΔX, eu botei x mais ΔX. Menos. No lugar de f de x, eu coloquei x. Simples assim. Simplifico. X menos x, né, que são números opostos. Números opostos eu posso, não é simplificar, é eliminar, né? Eu elimino x menos x. Então, vai ficar só o ΔX em cima, no numerador e no denominador. Então, ΔX por ΔX. Se eu dividir ΔX por ΔX, aí eu posso simplificar, né? Simplificando dá 1. ΔX por ΔX, qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Aí eu aplico o limite. Aonde tiver ΔX, eu boto 0. Como em nenhum lugar aí tem ΔX, então a resposta é o próprio 1. Então, a derivada de f de x é igual a 1. A derivada de x é igual a 1. Tá certo? A segunda, a letra B. Calcula a derivada da função aplicando a definição, né? Então, g é igual a menos 5. O gr também, ó, mais ΔX, vai ser igual a menos 5, porque na função aqui eu não tenho o r para somar, então é igual. Não faz diferença, vai ser igual. É uma função constante. Se é uma função constante, não há incremento para ela. Você pode estar incrementando no valor de R, mas a função em si, ela não tem incremento. Vai ser sempre uma constante. Só substituir na função, né? GR mais ΔR é igual a menos 5, menos GR, menos 5 também. Aí menos por menos fica mais. Sinais opostos eliminam os números, dá 0. Então, é menos 5 mais 5, 0. E aí eu vou dividir 0 dividido por ΔR, 0. Aplicando o limite, observe que o limite eu só vou aplicar aqui no final, né? Aplicando o limite, onde tiver ΔR eu boto 0, não tem, só o próprio 0, então a derivada dele é 0. Letra C. Eu tenho aí, ó, f de x é igual a menos 2x mais 7. Se eu colocar aqui o incremento, x mais ΔX, x mais ΔX, eu vou ter essa função aqui, ó. X mais ΔX é igual a menos, aí no lugar do x, x mais ΔX, mais 7. E aí eu vou substituir na minha função. Aqui, substituindo. Então, fazendo isso aqui, ó. No lugar de f de x mais ΔX, menos 2 vezes x mais ΔX, mais 7. Aí, menos, no lugar de f de x, a sua função, menos 2x mais 7. Eliminando os parênteses, eu vou ter menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes ΔX, menos 2 ΔX, mais 7. Menos por menos dá mais 2x, e menos por mais dá menos 7. Aqui eu vou eliminar o que são opostos, menos 2x mais 2x, mais 7, menos 7. Observa aí. Eliminei, tá vendo? Então, eu vou ter aí menos 2 ΔX dividido por ΔX. ΔX por ΔX eu simplifico. Então, eu vou ter aí menos 2. Logo, o limite, quando ΔX tende a 0 de menos 2, é o próprio menos 2. Certo?
Dúvida? Estou entendendo até aí, gente? Então, você está passando umas carreiras tão grandes aqui. Professor, não está dando nem para copiar. Bem, alguém falou alguma coisa quando eu estava falando? Não, professor, está dando para copiar. Então, está todo mundo achando bom. No caso, Δx dividido por Δx pode ser 0 sobre 0, né? Não, Naquele caso Δx é 1. Olha, gente, primeira coisa que eu disse na aula, que eu digo em todas as aulas, se houver alguma dúvida, alguma coisa, pergunte. Aí eu chego no final da questão e digo, entenderam? Ah, professor, o senhor está indo muito rápido. Aí fica difícil, né? Se vocês não estão entendendo, interrompam, professor, mais devagar. Professor, não entendi. Agora, se estão calados, quer dizer que eu vou e adianta. Está gostando. É uma lógica nisso, né? Tá certo? Então, se não entenderam, tem que dizer. Se não está entendendo, tem que dizer. Se o professor está rápido, tem que dizer. Eu dou essa liberdade para vocês falarem. Não é sempre assim ou não? É assim. Então. Bota um pouquinho para nós terminar de copiar rapidinho. Aí não. Vamos adiante. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Tá certo. Aí fica difícil, fica difícil. Vamos lá. Letra D. A letra E, vou deixar vocês fazerem. A letra D aqui, ó. H de t é igual a menos 4 mais 3t menos t ao quadrado. Então, para me aplicar a definição, eu vou aplicar aqui o incremento a t. Botar mais ΔT, já que a função é de t. Ó. Então, eu vou botar aqui, ó, no lugar do t mais ΔT, igual a menos 4 mais 3 vezes t, então t mais ΔT, menos t ao quadrado, menos t mais ΔT ao quadrado. Então, onde tiver o t aqui, eu acrescentei um ΔT. E a minha função vai ser uma função de t. Então, dh dt em t é igual ao limite de ht mais ΔT menos h de t dividido por ΔT, quando ΔT tende a zero. Essa aqui é a definição dessa função, do limite dessa função, da derivada dessa função. Então, o que é que eu vou fazer? No lugar de ht mais ΔT, eu vou botar a sua função aqui, ó. E no lugar de h de t, colocar também a sua função. Simples assim, ó. Então, aqui nesse lugar daqui, ó, botei igualzinho como está aqui, ó. Não tem diferença. Aí, menos, aqui também, ó. Então, eu vou aqui eliminar os parênteses. Esse aqui eu posso eliminar, né? 3 vezes t, 3t. 3 vezes ΔT, 3 ΔT. Aqui também eu posso, menos por mais, menos por menos, tal. Agora, aqui eu não posso eliminar esse parêntese ainda. Por quê? Porque eu tenho aqui dois números elevados ao quadrado. A soma de dois termos ao quadrado. Eu tenho que aplicar aquela propriedade da soma do produto notável. O quadrado de dois termos. A soma do quadrado de dois termos. Como é que faz isso? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Que é o que eu coloquei aqui, ó. Então, eliminando aqui os parênteses, menos 4, mais 3 vezes t, mais 3t, mais t vezes mais ΔT, mais 3 ΔT. Aí aqui eu não, menos, eu repito, e vou resolver o que está aqui dentro. Essa é a potência. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Aí aqui eu vou eliminar esse parênteses. Menos por menos dá mais 4, menos por mais dá menos 3t, e menos por menos dá mais t ao quadrado. Alguma dúvida até aí? Não, não. Perfeito. Então, agora aqui eu tenho números opostos aqui que eu posso eliminá-los, ó. Menos 4, mais 4. Mais 3t, menos 3t. Então, elimino. Passo tracinho neles. Passado o tracinho, eu posso também resolver aqui esse parênteses, eliminar esse parênteses. Menos por mais, menos t ao quadrado.
menos por mais, menos 2t ΔT, e menos por mais, menos ΔT ao quadrado. Então, chegou aqui, ó. Esses foram eliminados, então vai ficar 3ΔT menos t ao quadrado, menos 2t ΔT, menos ΔT ao quadrado. Esses dois foram eliminados, mais t ao quadrado. Aí eu ainda tenho aqui, ó, menos t ao quadrado, mais t ao quadrado também, que são opostos. Elimina. Então, sobrou 3ΔT menos 2t ΔT menos ΔT ao quadrado, dividido por ΔT. Dúvida até aí? Saiu simplificando, tal, isso que restou. Pronto. Nesse caso aqui, ó, tudo aqui tem ΔT. Então, eu posso colocar ΔT em evidência, ou seja, dividir toda a expressão por ΔT. Então, vem aqui, ó, ΔT em evidência. Vou fazer 3ΔT dividido por ΔT, fica 3. Menos 2t ΔT dividido por ΔT, fica menos 2t. E menos ΔT ao quadrado por ΔT, fica ΔT. Menos ΔT. Então, observe que eu tirei um ΔT de cada um deles, ó. Aqui tinha um, ficou só o 3. Aqui tinha um, ficou só o 2t. Aqui tinha 2, que estava ao quadrado, ficou 1. E nesse caso, as duas expressões são a mesma coisa, né? Ainda. Então, a mesma coisa, não mudou nada. Aqui tem uma expressão e aqui é um produto, né? Eu tenho uma multiplicação aqui, ó. Se eu multiplicar ΔT por cada um que está aqui dentro, vai dar exatamente isso aqui, ó. ΔT vezes 3, 3ΔT. ΔT vezes menos 2t, menos 2t ΔT. ΔT vezes ΔT, menos ΔT ao quadrado. Observe que só está representando em maneiras diferentes. Eu não mudei nada, não fiz nada, só fiz. Uma está em forma de expressão e outra de produto. Aí aqui, ó, simplifica os dois. Aí é simplifica, não é elimina, simplifica, que dá 1. ΔT dá 1. Aí a minha função fica aqui, ó. 3 menos 2t ΔT, menos 2t menos ΔT. Aí aplicando aqui o limite, ó, em ΔT, né? Quando eu aplico o limite, ele sai daqui, ó. Ele sai. Observa. Só aplico o limite no final, ó. Ele saiu, ó. Quando ele saiu, esse ΔT aqui, ele foi para zero. Ele tende a zero. Logo, a minha função dH dt em t é igual a 3 menos 2t. Certo? Certo. Dúvidas? Vai ter muitas na letra E. Então, vamos lá. Tira aí um print dessa tela. Vocês vão precisar para responder a letra E. Tirado o print? Sim. Sim. Então, se divirtam aí, ó. Qualquer coisa, estou por aqui, viu?
Pronto? Ari. Vamos lá, né? Então, a primeira coisa a fazer é colocar o incremento, a função com incremento, né? Então, se tiver x, eu vou botar ΔX. Então, eu vou ter aqui, ó, x mais ΔX, x ao cubo, x mais ΔX ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 2x mais ΔX ao quadrado, mais 3x, mais 3x, ΔX, menos 10. Certo? Minha função é a função f de x. Então, f' de x é igual ao limite de fx mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, quando o ΔX tende a zero. Então, substituindo, no lugar de f de x mais ΔX, vou colocar toda essa função aqui, menos, no lugar de f de x, colocar a função aqui f de x. Eu já posso aqui estar eliminando alguns parênteses, 3 vezes x mais ΔX. Aqui também, né? Esse menos x ao cubo, menos por menos 2x ao quadrado e assim por diante. E aqui eu posso estar aplicando aqui nosso conhecimento de produto notável. Espero que vocês relembrem, para poder responder. Vão lá estudar, busca o caderno aí, relembra a revisão. Faz tempo, mas vocês devem ter ainda. Então, feito isso aí, olha aqui a nossa função. X mais ΔX ao cubo é o cubo do primeiro, aí o x ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Então, tá aí 3x ao quadrado vezes ΔX, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Então, 3 vezes x vezes ΔX ao quadrado, mais o cubo do segundo. Aí o cubo do segundo. ΔX ao cubo. Aí, menos 2, né? Continuando no parênteses aqui, é porque eu vou multiplicar por 2. O quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes ΔX, mais o quadrado do segundo, ΔX ao quadrado. Mais 3 vezes x, 3x, 3 vezes ΔX, 3ΔX. Menos 10, menos por mais dá menos, x ao cubo, menos por menos dá mais, 2x ao quadrado, menos por mais dá menos, 3x, e menos por menos dá mais 10. Alguma dúvida aí? Eu tô começando a lembrar disso. Eita, que esse negócio é tão grande, misericórdia. Não sei porque o meu deu 6 no lugar dos 3. Vamos eliminar o que são opostos, né? Então, x ao cubo, eu elimino com menos x ao cubo. 3x eu elimino com menos 3x. E menos 10 eu elimino com mais 10. Então, ó, os tracinhos aí. X ao cubo com menos x ao cubo, 3x com menos 3x, menos 10 mais 10. Certo? E aqui, reduzir, sumiu esse, veio para cá, veio aqui, multiplicação, menos 2 vezes x, menos 2x ao quadrado, menos por mais dá menos, menos 2 vezes 2, 4x ΔX, menos por mais dá menos, 2 vezes ΔX ao quadrado,
2 ΔX ao quadrado. Aí vem eliminado, 3 ΔX, eliminado, eliminado, 2x ao quadrado, eliminado, eliminado. Aí aqui eu ainda tenho menos 2x e mais 2x aqui, ó, que são opostos. Aí eu posso eliminá-los ainda. Então, reduz mais ainda. Tá aí a redução. Aí observe que ficou só o ΔX. Ó. Ao ficar só o ΔX, eu tenho aí a minha... Pronto. Coloquei em evidência, né, quando eliminei aqui, ΔX. 3x ao quadrado, ΔX por ΔX, 3x ao quadrado. Aqui eu tenho 2 ΔX, ficou 1. 3x ΔX ao quadrado, ficou 3x ΔX. Aqui eu tenho ΔX ao cubo, ficou ΔX ao quadrado, eliminado. Menos 4x ΔX, ficou menos 4x. Menos 2 ΔX ao quadrado, ficou menos 2 ΔX. Mais 3 ΔX, ficou 3. E menos 2 e mais 2x eliminado. Aí aqui eu posso simplificar, ΔX por ΔX. Aí, simplificando, a minha função ficou essa daí. Ó. Certo? Ficando essa função, basta a gente aí simplesmente aplicar agora o limite. Aplicar o limite é justamente aonde tiver o ΔX, eu, né, aproximá-lo de zero, né, tender a zero. Então, tiro o limite daqui e a função aí eu coloco zero. Olha aí. Tirei o limite e a função ficou aonde tem ΔX ao quadrado, zero. ΔX ao quadrado, zero. ΔX, zero. Então, ficou 3x ao quadrado menos 4x mais 3. Essa é a nossa função. Dúvida? Professor, e o 3x aí? Do produto anterior. Cadê? 3x ao quadrado mais 3x. Cadê o 3x? 3x. Não foi só o 3x que não. Oi? Não. Ah, esse aqui? O produto Sim. ΔX ao quadrado é zero. Não é zero? anterior à resposta. Aí, Cortou, não ouvi não. Eu sim, não ouvi não, cortou. não é só Tô ouvindo não, Thiago, tá cortando aí. o 3x. Tá cortando, não entendi nada. Não conservaria, não? Aqui, aqui, pronto. ΔX ao quadrado, zero, né? Correto? Tchau. A internet tá muito palha ΔX demais. ao quadrado, Tô aqui. ΔX ao quadrado, zero. Se aqui é zero, não está multiplicando 3x? Zero vezes 3x? Zero. Aqui, zero. Aqui eu tenho ΔX, zero. Zero vezes 2? Zero. Então, se está multiplicando zero, dá zero também. Agora, aqui não tem ΔX, ele fica. Aqui não tem, fica. Aqui não tem, fica. O professor, mas se o limite no lugar do zero fosse um 2, aí poderia multiplicar, né? 2 vezes 2. Entendi. Se o limite do zero fosse outro número 2, aí poderia multiplicar o Sim, 3. sim. No caso de uma função limite qualquer, sim. Nesse caso aqui de derivada, não, né? Porque vai sempre tender a zero, né? A derivada, o limite da definição aí, que é a definição, ela coloca como tendendo a zero, né? O ΔX. A variável, né? A variação da variável tendendo a zero.
Então, vai ser sempre dentro da zero. Olha aí a outra questão. Faça isso daí bem rápido. Vamos lá? Então, aqui, ó. Fn, né? Função Fn. Então, vou botar aqui incrementar mais delta n.
Então, está aqui, né? No lugar do N, N mais delta N, no lugar do N, N mais delta N, certo? Função f de n mais delta n menos f de n dividido delta n com limite de delta n tendendo a zero, essa é a derivada da função. Então, substituindo, né? A gente vê aqui, ó, eu coloquei aqui, eu tinha resolvido na outra turma, né? Eu coloquei o n e o n mais delta n, porque eu tenho um denominador, o denominador eu tiro o mínimo. Então, são diferentes, eu tiro o mínimo. De n por n dá 1, n mais delta n não pode, repete, aí divide por ele mesmo, n mais delta n, que também dá 1. O produto dos dois é o novo mínimo. Então, no lugar aqui eu vou até colocar ele em vermelho, para que vocês possam entender, né? Aqui ó, é o mínimo, né? O novo denominador. Então, observe que eu vou dividir o mínimo por esse denominador e multiplicar por esse aqui, ó. Dividir o mínimo por esse e multiplicar por esse. Então, quando eu fizer isso aqui, eu vou ter números aqui. Então, n vezes n mais delta n dividido por n mais delta n. Delta n com n delta n, fica só o n. Aí, n vezes 10. E o contrário no outro. N vezes n mais delta n dividido por n, fica n mais delta n vezes menos 10. Então, está aqui, ó. Elimina-se os parênteses, multiplicando, né? Menos 10 vezes n, menos 10 vezes delta n, n vezes n e n vezes delta n. Então, eu vou ter aqui, ó, 10 menos 10, multiplicando, menos 10 vezes n, menos 10n, menos 10 vezes delta n, mais delta n, menos 10 delta n. N vezes n, n ao quadrado, e n vezes delta n, n delta n. Eliminando aqui, que são opostos. Não é? Aí eu fiquei com a função menos 10 delta n dividido por n ao quadrado mais n delta n, dividido por delta n. Observe que eu tenho duas funções. Né? Aqui está dividida a primeira e aqui uma segunda. Aqui, como não vem valor, a gente lembra que vem o número 1. Tá certo? Se não tem denominador, o denominador é igual a 1. Aqui. Aí, o que é que se faz para resolver divisão de fração? Conserva a primeira, né? E multiplica pelo inverso da segunda. Então, vou repetir essa primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Quando eu multiplico, eu vou ter aqui que delta n aqui em cima e divido com esse delta n, simplificando. Numerador com denominador. Então, quando simplifico, dá 1. Aí 1 dividido por 1 é o próprio 1. Uma vez isso, é isso mesmo. Então, quando dá 1, é o número que está multiplicando. Então, ficou aí, menos 10, n ao quadrado, mais n vezes delta n. Aí eu aplico o limite agora. Quando o limite tende a zero, então, no lugar de delta n aqui, apliquei o limite, aí tirei o limite. E aí, no delta n, tende a zero. Aí, 0 vezes n dá zero. Então, isso aqui se anula. Então, vai ficar menos 10 sobre n ao quadrado. Simples assim. Bem simples, né? Essa é bem simples. Vamos ver essa daqui, que está melhor. Para a gente sorrir. P em função de Q é igual a 2,5 Q ao quadrado menos 5 sobre Q. Então, no lugar de Q, vou botar Q mais delta Q. Então, tá aí, igualzinho. Certo?
E a minha função vai ser uma função de Q. Então, dp de Q em Q é igual ao limite de ΔQ tendendo a zero, né, quando P, Q mais ΔQ menos PQ dividido por ΔQ. Então, é só substituir. Substituam aí para ver se vocês estão aptos à substituição. Aí, ó, substituindo, 2,5, vai pegando aqui a função primeira, sobre Q mais ΔQ ao quadrado, menos 5 sobre Q mais ΔQ, ó, então essa primeira função aqui, ó, aí menos a função original aqui, ó, 2,5 sobre Q ao quadrado menos Q. Aí aqui eu tenho que tirar o mínimo de tudo isso, ó. Aí, tem que tirar o mínimo de Q ao quadrado, Q ao quadrado, Q mais ΔQ, Q mais ΔQ ao quadrado. Quando eu tirar esse mínimo aqui, ó, eu vou dividir logo por Q, né, e depois por Q mais ΔQ ao quadrado. Então, vai ficar isso aqui, ó. Para não estar repetindo 1 a 1. Né, Q por Q dá 1, Q ao quadrado por Q dá Q. Aqui não pode, porque está somando. Então, repete. Ainda tem um Q dividido por Q, dá 1, 1. Aqui não pode, né? Então, repete. Aí, o Q mais ΔQ eu vou dividir por ele mesmo, aqui dá 1. Aqui tem 2, vai ficar 1 ainda, e divido por ele. Quando multiplicar aqui, Q vezes Q ao quadrado, e Q mais ΔQ vezes Q mais ΔQ, Q mais ΔQ ao quadrado. Então, esse é o mínimo. Tá certo? Então, esse é o valor que a gente vai substituir. Vamos colocar ele num outro valor aqui. Dúvida até aí? Tem uma dúvida, mas é bem estranha. Pois não. Ô, professor, em relação ao sinal da igualdade, é a parte isso. Por que que P e Q é igual a 2,5 sobre Q ao quadrado menos 5 dividido por 4? Se logicamente seria 1 mais 1 igual a 2. Eu não entendi. Aonde é isso aí? É estranho. Não, eu estou querendo considerar se o sinal de igualdade ele está no meio entre duas coisas que são iguais. Mas, assim, olhando a expressão, a gente não acha isso igual, sabe? Não tem dois valores iguais um do lado do outro. Queria só essa curiosidade, só saber mesmo. Ah, você quer dizer PQ é igual a isso aqui? Sim, mas sendo que não é. É. Como é que você disse que não é? É, Isso está é dizendo um, que né? é. Do outro lado é letra. Sim, isso quer dizer que essa letra aí representa essa função. É igual, igualzinha mesmo, não tem diferença. Se vocês não conseguirem ter essa percepção, aí vocês não conseguem entender cálculo em nada, porque essa é a percepção, é você olhar e ver. Olha, PQ é igual a essa função. Eu estou indicando que essa letra aí, ela representa essa função aí toda. Pronto. Era essa a dúvida. Então, é igual, não tem. Você está confundindo. Por exemplo, aí eu vou dizer a você assim: se eu botar aqui do lado de cá, 5 é igual a 3 mais 2. Sim, Isso. são iguais, Isso. olhando para São eles. iguais.
Olhando o São iguais? resultado. São não. Não. O Não, resultado aí você também vai- são. Você está olhando os números, não está olhando o resultado, pelo que você está dizendo. Você está olhando para ele. 5 é um número, 2 mais 3 são outros números. Gostei. Agora, quando você bota o igual aí, você está dizendo que o 5 ele é a mesma coisa que 3 mais 2. Mas se eu botar separado, se eu não colocar esse sinal de mais aí, colocar só 5, 2, 3, fica sem sentido. Mas quando eu olho e boto o sinal de igualdade, se eu não botar igualdade aí, botar 5, aí boto 2 mais 3, não significa nada. O igual é que está dizendo que esse número sozinho é igual à soma desses dois números. Na sua percepção, você está dizendo que para ser igual tem que escrever igual. Aí estou mostrando a você que não. Pronto, foi isso mesmo que eu pensei. 5 é escrito de uma forma, 2 mais 3 é escrito de outra, e no entanto são iguais. Aí vamos passar isso para letras. Essa letra que está de um lado, por exemplo, se eu disser assim, A é igual a 5 mais 3. Quanto é o valor de A? 8. Não é isso? Certo. A é igual a 5 mais 3, A é igual a 8. Se eu, no lugar do A, colocar um 8, 8 igual a 5 mais 3, não é a mesma coisa no final? Eu estou confirmando que o A é igual a 8. Por que eu estou colocando que o A é igual a 8? Porque aí eu estou dizendo agora que esse valor de A, que estava sendo igual a dois números somados, ele agora pode ser substituído. Então, no final, o PQ ele vai estar em função de alguma coisa. E quando eu substituir, ele vai dar um número. Então, é uma igualdade. Vamos lá, se eu colocar aí que o Q ele é o número 1. O que é 1? Aí eu vou botar o quê? 2,5 dividido por 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2,5 dividido por 1 dá 1. Menos 5 dividido por 1 dá 5. Então vai ficar 2,5 menos 5, dá igual a menos 2,5. PQ é igual a menos 2,5. Então, no lugar do PQ, eu posso colocar menos 2,5 e dizer menos 2,5 é igual a 2,5 dividido por Q ao quadrado, menos 5 dividido por Q. Sabendo que o Q é igual a 1. Correto. Corretíssimo. Observe que eu substituí com facilidade e a igualdade continua certa. Uhum. Entendeu? Mas vamos lá. Então, aqui, no lugar, achei esse mínimo aqui, no lugar dos denominadores, eu vou colocar o mínimo. Deixa eu tirar tudo isso aqui, senão vai ficar muito cheio. Então, observa. Aqui, tirei todos esses e botei o mínimo, né? Esse mínimo aqui, encontrado. Aí aqui, eu vou dividir esse valor aqui por esse e multiplicar por esse. Dividir esse mínimo pelo denominador e multiplicar. Então, aqui eu tenho quatro termos. 1, 2, 3, 4. O que difere um do outro são os sinais. Aqui é um menos, aqui outro, aqui menos, outro. Menos por menos dá mais. Então, 2,5 menos 5. Menos 2,5 e menos por mais, menos por menos, mais 5. Aí eu vou pegar esse denominador, esse mínimo aqui, esse novo denominador mínimo, e dividir por cada um desses, multiplicar pelo numerador, como nós já temos visto anteriormente. Tá certo? Aí quando eu faço isso, eu vou fazer um por uma. Então, vou pegar aqui esse mínimo, vou dividir por esse primeiro aqui, Observa. Pegando isso aqui,
dividindo por esse, Q ao quadrado vezes Q mais ΔQ ao quadrado, dividido por Q mais... Aí dá esse valor aqui, ó. Certo? Aí a mesma coisa eu vou fazer com os outros. Aqui, ó. Peguei esse daqui, o mesmo denominador, observe que o denominador é o mesmo, aqui, ó, o mínimo, e vou dividir por esse aqui, ó. Quando eu faço, aqui eu estou ao quadrado por esse, ficou 1 ainda, e o que é o quadrado? Então, observe. Esse outro aqui, ó, mesma coisa por esse, porque é o quadrado, ó, que é o quadrado, que é o quadrado, sobrou Q mais JQ ao quadrado. E, por fim, Q ao quadrado, Q mais JQ ao quadrado, dividido por Q. Aqui está o quadrado, tá, ficou esse. Então, vou pegar cada um desse aqui, ó, e vou substituir aqui, que foi a divisão. Dividir esse por esse, e o resultado dele vou multiplicar pelo numerador. Então, no lugar dessa interrogação aqui, eu vou botar aqui ao quadrado. No lugar dessa aqui, Q ao quadrado mais Q ΔQ. No lugar dessa, Q mais ΔQ ao quadrado. Nessa aqui, Q vezes Q mais ΔQ ao quadrado. Simples assim. Olha aí. Conseguiu visualizar aí? Deixa eu fazer uma brincadeirinha. Olha aí. Q ao quadrado, 25 vezes, aí aqui o menos. Deixa eu terminei deixando de vermelho tudo, sem ser, né? Deixa eu botar 5 aqui. Ele é preto para destacar melhor, né? Que aí ele ficou vermelho sem ser ele. Pronto. Aqui, ó, 2,5, que é o quadrado. Aí menos 5 vezes Q ao quadrado, Q mais JQ. Menos 2,5 vezes Q mais Q ΔQ ao quadrado. Mais 5 vezes Q. Conseguiu visualizar aí? A ideia. Certo? Então tá aí, deixei tudo pretinho aí para que vocês possam entender, né? Fica mais fácil. Multiplicar agora o que tem parêntese, o que está ao quadrado, resolver. Se tem uma soma dentro de um quadrado, aplica. Então aqui eu posso multiplicar, aqui não e aqui não, porque está ao quadrado. Então vou resolver os quadrados. Então eu vou ter aqui, ó, 2,5Q menos 5Q ao quadrado vezes Q, dá 5Q ao cubo, menos 5Q ao quadrado vezes ΔQ, 5Q ao quadrado ΔQ. Aí aqui menos 2,5, vou resolver o que está aqui dentro. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 5Q vezes a mesma coisa, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, dividido por Q, a mesma coisa que também é um quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu vou multiplicar o que está fora desse aqui pelo que está dentro. Então, eu vou ter isso aqui, ó. 2,5 menos 5Q ao 2,5Q ao quadrado, menos 5,5, menos 5Q ao cubo, menos 5Q ao quadrado ΔQ. Aí aqui eu vou multiplicar menos 2,5 vezes Q ao quadrado, menos 2,5Q ao quadrado, menos por mais dá menos. 2,5 vezes 2 dá 5Q ΔQ.
menos por mais dá menos, 2,5 ΔQ ao quadrado. Aqui 5Q vezes Q dá mais 5Q ao cubo. Mais por mais dá mais, 5 vezes 2, 10. Q vezes Q dá Q ao quadrado, ΔQ. E mais por mais dá mais, 5Q ΔQ ao quadrado, 5Q ΔQ ao quadrado. Q ao quadrado vezes Q ao quadrado dá Q à quarta. Q ao quadrado vezes 2Q dá Q ao cubo, ΔQ. E Q ao quadrado vezes ΔQ ao quadrado, Q ao quadrado ΔQ ao quadrado, dividido por ΔQ. Aqui eu vou simplificar o que está oposto. Eu vou aqui simplificar. 2,5Q ao quadrado com menos 2,5Q ao quadrado. Menos 5Q ao cubo com menos 5Q ao cubo. Tá aqui. Então, reduzindo isso aqui, ó. Esses dois aqui são iguais, ó. Tá vendo que é ao quadrado mais ΔQ, que é ao quadrado mais ΔQ. Só tem coeficientes diferentes, mas a parte literal é a mesma. Aí eu posso somar. Menos 5Q ΔQ mais 10Q ao quadrado ΔQ. Então, vai ficar 5Q ΔQ positivo, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Vou para outra página aqui para mostrar. Tá aqui. A mesma coisa que estava lá embaixo, só para resolver melhor. Então, esse foi eliminado. Esse eu somei com esse. Então, olha como ficou. Eliminou. Menos 5Q ao quadrado, ΔQ ao quadrado, mais 10Q ao quadrado, ΔQ ao quadrado, ficou 5. Sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior. Eliminado. Menos 5Q ΔQ. Menos 2 ΔQ ao quadrado, mais 5Q ΔQ ao quadrado. Isso aqui foi somado. E o denominador continua igual. Observe que todos aqui têm ΔQ, consequentemente eu posso colocar em evidência. Olha aqui, colocando em evidência, tirou aqui um ΔQ, ficou 5Q ao quadrado. ΔQ ficou 5Q, negativo. ΔQ ao quadrado ficou ΔQ, 2,5 negativo. E ΔQ ao quadrado ficou ΔQ. Aí aqui a mesma coisa, eu tenho uma fração dividida por uma outra. Então, lembra que aqui tem o número 1. Olha aqui, ó. O número 1. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, fiz isso aqui, ó. Aí eu tenho ΔQ aqui e ΔQ aqui. Está multiplicando essa expressão, eu posso eliminá-lo. Então, eliminando ele aqui, a expressão que ficou é... Aí aqui agora eu posso, sim, aplicar o limite, né? Já que eu simplifiquei tudo direitinho, agora eu posso estar aplicando o limite. O limite ΔQ tendendo a zero, onde tiver ΔQ aqui vai ser zero. Então, eu tiro o limite e aplico aqui o zero. Então, aqui, ó, ΔQ zero, né? Aí 0 vezes 2,5, zero. ΔQ zero. 0 vezes 5Q, zero. Aqui é 5Q vezes ΔQ. Então, se ΔQ é zero, está multiplicando, qualquer número vezes zero é zero. Aí aqui, ó, ΔQ zero. 0 vezes 2Q ao cubo, zero. Tudo isso aqui é zero. 0 ao quadrado, zero. Vezes Q ao quadrado, zero. Então, tudo isso aqui foi eliminado. Ó. Tudo que está multiplicando zero é eliminado. Então, ficou 5Q ao quadrado menos 5Q dividido por Q à quarta. Olha aí. Se quiser, pode parar aí, já é a resposta, se quiser. Se não quiser, pode separar como está aqui na função original. Ó. Botar aqui um para cada. Se eu botar aqui o Q à quarta para cá, eu boto para cá também e eu separo. Ó. Fica assim. É uma forma de estar certo. Nesse caso aqui, eu posso simplificar. Né? 5Q ao quadrado dividido por Q à quarta, letras iguais, subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2, né? E fica do lado maior, né? Então, eu vou ter 4 menos 2, 2, menos 4 menos 1, 3. Então, a minha derivada da função. Legal, né? Diga que sim. Pessoal? Todo mundo... É triste, professor. Esse negócio é muito grande.
Pois é, tamanho é documento não, né? A gente vê tão pequenininho. Pessoal, a gente pode dar uma esticada na aula de hoje? Mais meia hora? O professor é porque vai começar um curso que eu e a Aline tá fazendo. Isso, a gente vai ter que sair, começa às 5 horas. Então, que todos tenham uma boa tarde aí, um bom curso para vocês que vão fazer, né? Se não pode,